Ela desapareceu no dia do nosso casamento, e uma semana depois se casou com meu irmão. Tudo o que eu queria naquele sábado era vê-la sorrir caminhando até o altar. Em vez disso, fiquei sozinho no altar, ouvindo sussurros, olhos em mim como se eu fosse um idiota completo. 20 minutos de atraso. 30. 1 hora. Ninguém tinha notícias dela. O celular desligado. As madrinhas choravam mais do que eu. A mãe dela dizia, ela nunca faria isso, nunca. Mas ela fez. E foi muito além. Eu e a Laura estávamos juntos havia 8 anos. 8 anos de vida real. Não daqueles romances de Instagram. Tínhamos 2 filhos, o Lucas, de 7, e a Alice, de 4. Já morávamos juntos há quase 5 anos. Morávamos num bairro tranquilo, dividíamos as contas, as noites sem dormir, as febres repentinas das crianças, as festas de escola. Nossa rotina era simples e intensa. Ela preparava o café, eu levava as crianças. Ela trabalhava meio período como designer, eu era gerente numa loja de materiais de construção. A gente se amava, mesmo cansados. Era isso que eu achava. Que a gente se amava. O casamento era só um passo simbólico. Algo que ela queria muito. Planejamos tudo com calma, durante 1 ano. Escolhemos cada detalhe, cada flor, cada música. Escrevemos nossos votos juntos numa noite em que as crianças dormiram cedo. Ela chorou escrevendo os dela. Disse que eu era a casa dela. No dia do casamento, ela disse que dormiria na casa da mãe. Tradição, ela disse, rindo. Eu nem discuti. Só sorri de volta. A última mensagem dela foi às 23h12 da noite anterior, te amo. Amanhã é o nosso dia. Foi a última vez que eu vi qualquer coisa vindo dela. No começo, achei que tinha acontecido alguma coisa grave. Um acidente. Um sequestro. A polícia foi envolvida. Amigos ajudaram nas buscas. Postamos fotos nas redes. Nada. Ela simplesmente evaporou. Fiquei em choque. As crianças choravam querendo saber onde estava a mãe. Eu tentava parecer firme, mas acordava à noite suando frio. Durante dias, não consegui trabalhar, comer, viver. Só andava de um lado para o outro, tentando entender o que tinha acontecido. Até que, 7 dias depois, a mensagem chegou. Foi a Fernanda, uma prima dela que morava no Mato Grosso, quem mandou. Uma simples foto, sem legenda. Era um casamento. Era ela. Vestida de noiva, de novo. E quem estava ao lado dela, era meu irmão. O Rafael. Eu tremi. O celular quase caiu da minha mão. Sentei no chão da sala, sem ar. Achei que era montagem. Mas não era. Era real. A foto tinha sido tirada na frente de uma igreja simples. Eles estavam rindo. Felizes. Rodeados por pessoas que eu não conhecia. Mas ali estava ela. Casando. De novo. Com o meu irmão. Demorei 2 dias para conseguir ligar para ele. Ele não atendeu. Enviei mensagens. Liguei de novo. Fui ignorado. Até que ele respondeu com um áudio de 5 segundos. Me desculpa, mano. Foi tudo verdade. O mundo inteiro caiu sobre mim. Comecei a juntar as peças. A revisar conversas, mensagens, memórias. Como eu não vi? Como eu não percebi? Uma noite, fuçando o guarda-roupa, encontrei um celular escondido. Um modelo antigo, desses que ninguém mais usa. Estava em uma caixa de sapato, enrolado em uma blusa dela. Liguei. Estava carregado. Sem senha. As mensagens estavam lá. Centenas delas. Laura e Rafael. Há pelo menos 2 anos. Mensagens íntimas, carinhosas, e outras explícitas. Declarações de amor. Planos para sumir e juntos. Conversas sobre mim. Riam de mim. Me chamavam de ingênuo, de cegão. E o pior, falavam das crianças como se fossem obstáculos. Como se fossem apenas detalhes a resolver. Eu vomitei. Chorei feito criança. Fiquei horas encarando aquela tela. Me senti traído como homem, como pai, como irmão. Rafael era meu melhor amigo. Crescemos juntos. Dormimos no mesmo quarto até os 15 anos. Eu fui o padrinho do casamento dele.
Sim, ele já foi casado. Separou há 3 anos. Agora, tudo fazia sentido. A separação rápida. A proximidade exagerada com a Laura. As visitas casuais. As conversas sussurradas. Eu não quis acreditar. Mesmo com todas as provas. Mesmo com o óbvio. Parte de mim ainda esperava que fosse um pesadelo. Mas não era. Liguei para minha mãe. Contei tudo. Ela chorou. Não sabia de nada. Disse que ia resolver isso com o Rafael. Que ia trazer ele para conversar. Mas eu sabia que não adiantava. Eles estavam em outro estado, outra cidade, outra vida. Laura nunca mais me procurou. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Sumiu. Abandonou tudo. Inclusive os filhos. Lucas começou a perguntar mais. Perguntava por que a mãe tinha ido embora. Se ela voltaria. Se fez algo errado. Eu não sabia o que responder. Alice chorava à noite, chamando pela mãe. E eu me culpava. Será que fui um péssimo marido? Será que falhei em algo? Será que eu merecia isso? Fiquei semanas nesse buraco. Até que um dia, Rafael me mandou uma carta. Sim. Uma carta. Disse que estava apaixonado pela Laura há muito tempo, que tentou resistir, mas que o coração fala mais alto. Disse que não planejaram nada no início, mas se apaixonaram sem querer. Que ela precisava ser feliz. Que sabia que ia me magoar, mas não podia mentir para si mesmo. Assinou com amor, seu irmão. Eu rasguei aquela carta em 1000 pedaços. Hoje faz 3 meses. A Laura não ligou nem no aniversário do Lucas. Nem mandou mensagem. Nada. Como se eles não existissem. E eu estou aqui. Tentando criar 2 crianças sozinho. Tentando fingir que está tudo bem. Tentando sorrir enquanto eles desenham a mamãe e o papai como se ainda estivéssemos juntos. Mas toda noite, antes de dormir, eu penso, devo contar a verdade? Contar que a mãe deles abandonou tudo por um outro homem? Contar que esse homem é o irmão do pai deles? Contar que ela não foi sequestrada? Ela escolheu ir embora? Ou devo fingir? Proteger a imagem que eles têm da mãe? Eles vão crescer. Vão fazer perguntas. Vão ouvir coisas. Vão querer saber. Eu não sei o que fazer. Não sei se mudo de cidade, se procuro terapia, se tento uma guarda definitiva, se deixo tudo como está. Só sei que, todos os dias, acordo com 2 certezas. Ela não vai voltar. E nada disso foi minha culpa. No fundo, eu sei que preciso ser forte por eles. Pelos meus filhos. Eles não têm culpa de nada disso. São pequenos demais para entender por que a mãe sumiu, por que o tio Rafael não aparece mais nas festas, por que o pai chora no banho achando que ninguém vê. Mas às vezes, no silêncio da casa à noite, depois que eles dormem, eu coloco aquele celular antigo na mesa e encaro. Ele ainda está ali. Como uma ferida aberta. Não apaguei nada. Não por masoquismo. Mas porque, de algum jeito, aquilo é a única explicação concreta que eu tenho. É o único sinal de que aquilo aconteceu mesmo. Que não foi um surto da minha cabeça. Que alguém realmente destruiu tudo que a gente construiu por quase uma década. Já pensei em procurar um advogado. Em tentar tirar dela qualquer direito sobre as crianças. Mas a verdade é que ela sumiu. Oficialmente, ela ainda está viva, claro. Mas sumiu da vida dos filhos. E a lei, pelo menos por enquanto, parece não se importar com isso. Os amigos foram sumindo aos poucos. Muitos não sabiam o que dizer. Outros ficaram do lado dela. Os que sobraram, evitam o assunto como se fosse uma doença contagiosa. Me tratam como quem acabou de enterrar alguém. E, de certa forma, foi isso mesmo que aconteceu. A mulher que eu amava morreu naquele dia. E no lugar dela, ficou esse vazio. Essa mulher que eu não reconheço. Que ri ao lado do meu irmão em fotos que me chegam às vezes por conhecidos ou por curiosos das redes sociais. Outro dia, o Lucas achou uma dessas fotos. Estava num post que viralizou, acreditas? Alguém compartilhou o casamento secreto que chocou a cidade com uma legenda tipo que ela sumiu de um altar e apareceu em outro, com o irmão do noivo. Parece filme. Meu filho perguntou. Pai, essa é a mamãe? Minha garganta travou.
Respondi com um filho, seco, tentando manter a calma. Ele perguntou: e por que ela tá com o tio Rafa? Respirei fundo. Às vezes, os adultos fazem escolhas difíceis, filho. Ele franziu a testa. Ela vai voltar? Eu não consegui mentir. Só disse: acho que não, filho. Ele abaixou a cabeça. Não chorou. Mas ficou em silêncio o resto da tarde. E eu fiquei quebrado por dentro. Essa é a parte que mais dói. O silêncio das crianças. Os olhos cheios de perguntas que elas não sabem como fazer. A ausência barulhenta de uma mãe que escolheu não ser mãe. Outro dia, encontrei Alice brincando com as bonecas. Ela encenava um casamento. Mas, no lugar da noiva, ela colocou 2 bonecas, uma fugindo, e outra esperando sozinha. Eu perguntei o que era aquilo. Ela disse: essa aqui correu, igual a mamãe. Mas essa aqui ficou sozinha, igual você. Senti uma faca cravando o peito. As crianças entendem mais do que a gente imagina. Mesmo sem entender tudo. Eu não quero enchê-los de ódio. Não quero que cresçam com raiva da mãe. Porque, no fim, ela ainda é parte deles. Está no sorriso da Alice. No jeito do Lucas dormir agarrado no travesseiro. Mas também não quero que cresçam com mentiras. Tenho medo de contar. Medo de como isso pode afetá-los. Medo de que sintam que foram rejeitados. Que foram trocados. Como eu me senti. E o pior é que, apesar de tudo, uma parte de mim ainda sente falta dela. Da antiga Laura. Aquela que ria das minhas piadas ruins. Que dançava descalça na sala com as crianças. Que me mandava mensagens no meio do dia só para dizer te amo. Sinto falta, mesmo sabendo que ela nunca mais existiu. Então, aqui estou. Tentando juntar os pedaços. Fingindo que consigo. Respondendo às perguntas das crianças com meias verdades. E encarando o dilema que me consome todo santo dia. Conto a verdade, mesmo sabendo que isso vai deixá-los marcados para sempre? Ou continuo alimentando uma mentira doce, que talvez os proteja, mas me destrói por dentro? Não tenho resposta. Só tenho dias. Um após o outro. E a esperança, tênue, fraca, de que, em algum momento, eu consiga respirar sem esse peso no peito. Até lá, eu continuo. Por eles. Às vezes me pego fantasiando um reencontro. Não um daqueles que a gente vê em novela, cheios de lágrimas e pedidos de perdão. Não. Eu imagino algo mais frio, mais humano. Nós dois numa mesa qualquer, frente a frente, sem maquiagem, sem filtros. Eu perguntando: por quê? Ela desviando o olhar. Talvez dizendo: eu não era feliz. E aí tudo que eu vivi com ela se desmontaria de novo, peça por peça, como um castelo de cartas. Mas até isso é uma ilusão. Porque ela nem teve coragem de olhar nos meus olhos. O Rafael, então, ele se enterrou no próprio silêncio. Mudou de número. Apagou redes sociais. Meu irmão, aquele que dividia o videogame comigo, que me defendia nas brigas da escola, agora é um fantasma. E não um fantasma qualquer. É um que assombra o tempo todo. Sempre que olho no espelho, vejo um pouco dele no meu rosto. E odeio isso. Minha mãe entrou em depressão leve. Culpa. Vergonha. Onde foi que eu errei? Ela diz. E eu não sei o que responder. Porque eu também me pergunto isso. Esses dias, encontrei uma agenda velha da Laura. Era de antes da Alice nascer. Folheei, sem querer. Em uma página, havia uma lista escrita à mão. Coisas que quero com o João. Casar na praia, ok, mudou de ideia depois. Ter 2 filhos, cumprimos. Viajar para fora uma vez por ano. Ter domingos preguiçosos assistindo série. Aprender a cozinhar com ele. Envelhecer juntos. Eu fiquei parado naquela última linha. Envelhecer juntos. Eu estava tentando. Ela, ao que parece, não. Não sei se fui cego ou sou muito apaixonado. Mas sabe o que mais me dói? Ela levou o meu irmão com ela, mas deixou 2 crianças órfãs de mãe viva. Lucas agora fala menos sobre ela. Mas notei que está mais agressivo. Bateu num colega da escola. A diretora me chamou. Fiquei sem palavras. Ele disse que o menino falou mal da mamãe.
E eu, só abracei ele no corredor. A Alice, mais introspectiva, começou a inventar histórias. A mamãe tá numa missão, ela disse outro dia. Ela vai voltar com um presente. Eu balancei a cabeça. Não tive coragem de dizer que não. Minha terapeuta diz que não devo mentir. Que devo adaptar a verdade à idade deles. Mas que a mentira, por mais doce que pareça, cria raízes podres. E um dia, tudo desaba. Mas e se a verdade for pior? E se a verdade transformar o amor em desprezo? Eu sei o que sentir isso faz com a gente. Eu sou prova viva. Tem noites em que sento na varanda e fico encarando o escuro, pensando se eu devia ter feito algo diferente. Talvez se eu tivesse sido mais romântico. Talvez se tivesse prestado mais atenção. Talvez se tivesse notado aqueles olhares rápidos entre ela e o Rafael nas reuniões de família. Mas não. Isso é auto-engano. A traição foi escolha. Premeditada. Repetida. Não foi descuido. Foi decisão. Ela não apenas se apaixonou por outro homem. Ela escolheu o meu irmão. Ela escolheu machucar. Desaparecer. Sem sequer olhar para trás. Eu comecei a escrever um diário. Não por saudade. Mas para não explodir. Tem uma entrada que escrevi na semana passada. Diz assim: hoje Lucas me perguntou se a mamãe ainda ama a gente. Respondi que sim. Mentira. Mas ele sorriu e foi brincar. A mentira protegeu. Mas a verdade se agitou aqui dentro, como faca. Talvez um dia eu mostre esse diário a eles. Talvez quando forem adolescentes. Ou adultos. Quando forem capazes de entender que nem tudo é branco e preto. Que existem tons de dor. Mas hoje eu ainda estou aprendendo a sobreviver com esse peso. As manhãs são mais fáceis. O café, as mochilas, os horários. A rotina salva. Mas à noite, quando o silêncio toma conta da casa, é aí que os monstros aparecem. E todos têm o rosto dela. Ontem à noite, o Lucas teve um pesadelo. Acordou gritando, suando, chamando pela mãe. Corri até o quarto. Ele tremia, os olhos arregalados. Ela estava indo embora de novo, pai. E eu gritava, mas ela não me ouvia. Eu sentei na beira da cama, abracei ele com força. Ele chorava como se estivesse se partindo por dentro. Por que ela não volta, pai? Ela esqueceu da gente? Fiquei em silêncio. Minhas mãos tremiam nas costas dele. O nó na garganta era um muro. Mas algo quebrou em mim naquele momento. Não dava mais para proteger com mentiras. Na manhã seguinte, preparei o café. Coloquei panquecas na mesa, as favoritas deles. Chamei os dois. Eles vieram animados, como sempre fazem quando sentem cheiro de açúcar e infância. Esperei eles comerem um pouco. Depois, pedi que olhassem para mim. A gente precisa conversar, tá bom? Lucas olhou primeiro. Alice continuou mexendo a cauda no prato, distraída. Sobre a mamãe? Assenti. A mamãe, ela tomou uma decisão difícil. Ela decidiu que não queria mais viver aqui com a gente. Silêncio. Lucas me encarava. Alice parou de mexer a cauda. Ela não ama a gente? Perguntou a pequena, a voz miúda, quase falhando. Ela ama sim, menti, de novo. Mas dessa vez, só um pouco. Só que às vezes, as pessoas amam, e mesmo assim vão embora. Porque estão confusas. Perdidas. Eles ficaram quietos. Muito quietos. Ela está com outra pessoa, continuei, a voz trêmula. Com o tio Rafael. Lucas franziu a testa. Como assim? Eles se casaram. Em outro lugar. Eu só descobri depois. O rosto dele se fechou. O queixo tremeu. Mas ele era seu irmão. Assenti, sem força para falar. E ela era sua esposa. Eu sei, filho. Eu sei. Alice começou a chorar. Um choro contido, quieto. Me destruiu. Eu fui até ela. Abracei com cuidado. A culpa não é de vocês. Nunca foi. Vocês são perfeitos. E são tudo para mim. Ficamos assim por longos minutos. 3 corações despedaçados tentando se aquecer num abraço. Quando se acalmaram,
Lucas perguntou. A gente vai ver ela de novo? Eu não soube responder. Talvez sim. Talvez não. Talvez um dia ela ligue. Talvez mande uma carta. Talvez bata na porta. Ou talvez nunca mais. Eu não sei, filho. Mas eu prometo uma coisa. Eu nunca vou embora. Nunca. Ele assentiu com um aceno quase invisível. Alice segurava minha mão como se eu fosse seu último porto seguro. E, naquele momento, decidi que não iria fugir. Nem esconder. Nem mascarar a dor. A verdade corta. Mas também liberta. Minha missão agora não é entender a Laura. Ou perdoar o Rafael. Minha missão é reconstruir os nossos dias. Os 3. Do zero, se for preciso. Às vezes ainda me pego perguntando por quê. Mas agora, importa menos. Agora importa o que faço com os pedaços. Hoje à noite, Alice me pediu para contar uma história inventada. Iniciei com uma menina que se perdeu no bosque e encontrou um urso triste que protegia os filhotes. Ela sorriu. Esse urso é você, né, pai? Acertei um beijo na testa dela. Talvez eu seja mesmo. Um urso triste. Mas de pé. Forte, ainda que ferido. Porque, no fim, mesmo que tudo desmorone, ainda existe o amor que sobrou. E esse, eu nunca vou abandonar. Passaram-se 3 meses desde aquela conversa com as crianças. As perguntas diminuíram. Mas nunca sumiram de vez. Às vezes, quando passamos por alguma rua onde costumávamos ir com a Laura, Alice solta um. A mamãe gostava desse lugar, né? E eu apenas confirmo com a cabeça. O peito aperta, mas eu sorrio. Eles não precisam sentir minha dor. Já carregam a deles. Lucas está mais fechado. Mais maduro, até. Ele evita falar da mãe, mas outro dia escreveu uma redação na escola chamada O Dia que Eu Virei o Homem da Casa. A professora me mandou uma cópia. Chorei lendo. Chorei muito. Nela, ele escrevia: quando meu pai ficou triste, eu fiquei forte por ele. Eu ajudo a cuidar da minha irmã. Faço ela rir. Porque, se ela rir, eu fico bem. E se meu pai sorrir, eu também consigo. Meu filho tem só 9 anos. Mas já entende mais de vida do que muito adulto. O telefone da Laura nunca mais tocou. Nenhuma carta. Nenhum e-mail. Nenhuma tentativa de contato. Nem para saber se as crianças estavam bem. Nenhuma mensagem no aniversário da Alice, que fez 5 anos há 2 semanas. Ela esperou até o fim do dia. Ficava olhando para o portão de tempos em tempos. Depois dormiu no sofá. De bruços, abraçada com a boneca que a mãe deu no último Natal juntos. Eu menti de novo. Disse que talvez ela tivesse mandado algo e que o correio atrasou. Uma parte de mim odeia essas mentiras. Mas a outra entende que, até o coração mais forte precisa de algum tipo de proteção. Especialmente o de uma criança. Comecei a correr de manhã. Preciso esvaziar a cabeça. Na primeira semana, chorei em cada quilômetro. Depois, fui liberando um pouco da raiva. Depois da culpa. Hoje, corro e fico em silêncio. Não sei se é paz. Mas é menos barulho. Voltei a escrever também. Não no diário. Histórias. Pequenas. Fictícias. Sobre pessoas que perdem tudo e acham uma forma de recomeçar. Talvez ninguém leia. Mas eu escrevo. Porque é isso que me mantém inteiro. Minha mãe reapareceu mais firme. Tem vindo passar os fins de semana aqui. Ajuda com as crianças. Traz bolos, inventa brincadeiras. Ela também perdeu uma nora e um filho, do jeito mais cruel possível. Mas encontrou na dor um motivo para ficar mais próxima. Somos sobreviventes, afinal. Rafael continua sumido. Soube por terceiros que ele se mudou com a Laura para outro estado. Que abriram uma lojinha de doces juntos. Que ela está grávida. Essa última parte me tirou o chão de novo. Não vou mentir. Fiquei horas encarando o teto naquela noite. Perguntando, por que com ele? Por que ela não quis isso comigo? Mas, depois passou. Porque aí lembrei da Alice me abraçando depois do banho. Do Lucas me contando seu sonho de ser astronauta. Do bilhete que ela deixou na minha agenda, te amo, pai. Você é o meu herói.
E percebi que tenho tudo o que preciso aqui. Ela pode ter ido. Pode ter apagado nossas memórias. Pode ter trocado o amor que tínhamos por outro. Mas eu fiquei. E fiquei por eles. Hoje, encaro o espelho e não vejo mais o homem quebrado. Vejo alguém que resistiu. Alguém que perdeu o amor da sua vida, e descobriu que o verdadeiro amor estava no quarto ao lado, pedindo suco ou rindo de desenhos bobos. E quanto ao dilema moral? Ele ainda existe. Ainda me cutuca às vezes. Mas agora sei a resposta. Sim. Eu conto a verdade. Aos poucos, com cuidado, com amor. Porque o que nos foi tirado, não vai ser substituído por mentiras doces. A dor nos molda. Mas a verdade nos guia. E, com ela, eu vou ensinar meus filhos a serem melhores. A não fugirem. A não traírem. A não mentirem. A ficarem. Mesmo quando tudo parecer difícil. Como eu fiquei. Hoje é domingo. O sol entra preguiçoso pela janela da cozinha enquanto Alice desenha na mesa, a língua para fora, concentrada. Lucas monta um quebra-cabeça no tapete da sala, e eu observo os dois com um café na mão. E percebo, com um nó no peito e uma paz silenciosa, que estamos bem. Não perfeitos. Não inteiros. Mas bem. A casa já não parece tão vazia. O silêncio que antes me esmagava agora é um espaço de respiro. A ausência virou presença em outras formas, nos sorrisos deles, nas pequenas vitórias, na rotina reerguida com esforço e amor. Outro dia, um amigo me perguntou se eu já perdoei. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois disse: não. Mas não odeio mais. E isso foi libertador. Porque a verdade é que o perdão, às vezes, não vem como um raio de luz. Vem devagar. Vem no dia em que você para de revisitar as mensagens escondidas. No momento em que vê uma foto antiga e não sente vontade de rasgar. No instante em que deixa de esperar uma explicação que nunca vai chegar. Um dia desses, achei uma caixa no fundo do armário. Dentro, fotos do nosso casamento. Da gravidez. De viagens. Da Laura com os dois ainda pequenos. Segurei por alguns minutos. A garganta apertou. Mas, ao invés de jogar fora, guardei de novo. Talvez um dia, quando eles forem adultos, queiram ver. Talvez queiram entender a mulher que os colocou no mundo. E eu não vou negar isso a eles. Não vou mentir sobre quem ela foi. Nem sobre o que ela fez. Mas também não vou usar meu ódio como narrativa. Porque o que ela fez fala mais sobre ela do que sobre nós. E eu escolhi não ser definido pela traição. Mas pelo que fiz depois dela. Um dos maiores dilemas da minha vida foi decidir, contar ou esconder. Partir ou ficar. Desmoronar ou reerguer. Hoje sei que ficar foi o ato mais corajoso que já pratiquei. E por mais que tenha me doído, foi certo. Escolhi ser o pilar. Escolhi ser o amor que permaneceu. E se um dia ela bater na porta, se um dia quiser ver os filhos, se um dia pedir desculpas, não sei como vou reagir. Talvez com um aperto no peito. Talvez com silêncio. Talvez com um espero que você esteja em paz. Mas o que sei com certeza, é que eu não preciso mais dessa resposta para seguir em frente. A resposta está aqui, agora, neste instante. Lucas me chama para ajudá-lo com uma peça difícil do quebra-cabeça. Alice levanta a folha e me mostra o desenho. Eu estou no meio, com uma capa de herói, segurando os dois pela mão. Sorrio. E entendo. Essa é a família que ficou. Essa é a história que a gente escolheu continuar escrevendo. Juntos. Mesmo depois de tudo.